pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvecchi e a gente vai para mais uma aula referente à biologia celular e molecular, essa playlist que nós estamos fazendo sobre esse conteúdo. Então, se eu te ajudar de alguma forma e você quiser receber mais conteúdos e participar aqui da nossa comunidade no YouTube, se inscreve no canal, esse botãozinho vermelhinho que fica embaixo do vídeo e deixa o seu joinha para ajudar a gente a fazer mais conteúdos. E vamos ao que interessa. Hoje nós vamos falar de mais um conteúdo aí importantíssimo, que são as organelas, que faz parte da estrutura funcional, né? Eles vão ter ali funções dentro da célula e do metabolismo celular. E quais organelas nós vamos falar hoje? Vamos falar de retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, complexo de Golgi, lisossomos, peroxissomos, enfim, vamos falar aí das suas funções e a sua estrutura. Vamos começar falando um pouquinho sobre o retículo endoplasmático rugoso. O que a gente pode falar sobre ele? Bom, olha na imagem. Nessa imagem a gente consegue ver uma forma aí mais macroscópica dentro da célula. Né? A gente consegue ver ali, já no compartimento inferior, o núcleo, né? O núcleo, esse redondo ao centro, e logo em seguida, tendo contato com esse núcleo, o retículo endoplasmático rugoso. Então a gente pode sim determinar que o retículo endoplasmático rugoso tem contato direto com o núcleo por meio da carioteca, que é essa membrana que envolve o núcleo. Logo em seguida, seguindo aí o caminho, né, a gente vê o retículo endoplasmático rugoso tendo contato com o retículo endoplasmático liso. Beleza? Então é basicamente isso, né, vendo aí de forma macroscópica. Agora, se a gente pegar esse retículo endoplasmático rugoso e ampliar para ver mais de perto essa estrutura, olha o que a gente consegue ver. Nessa imagem a gente vê aí o retículo endoplasmático rugoso mais de perto. Você consegue ver pequenas bolinhas, né, nesse retículo endoplasmático rugoso. O que é essas bolinhas? Isso aí é ribossomo, galera. Então a gente pode dizer que no retículo endoplasmático rugoso tem muito ribossomo, muito mesmo. Mas para não ficar aí vago, é bom lembrar que ribossomo não é organela. Ele é uma estrutura que tem uma função primordial na síntese de proteína dentro da célula. Só que ribossomo, eu não só encontro ele nesse retículo endoplasmático rugoso. Eu posso encontrar ele livre no citoplasma, espalhado ali? Sim, posso encontrar. Posso encontrar até mesmo alguns grupos de ribossomos em determinados pontos do citoplasma, os chamados polissomos ou polirribossomos. Beleza? Mas, como nós estamos falando do retículo endoplasmático rugoso, vamos voltar para cá, ele vai ser cheio de ribossomo. Né? Então, o retículo endoplasmático rugoso é cheio de ribossomo. E o que faz o ribossomo? Síntese de proteína, uma estrutura, não é uma organela, é uma estrutura que faz parte do complexo que vai formar proteínas. Então, logo a gente deduz que a função do retículo endoplasmático rugoso é produzir muita proteína. Mas como que ele faz isso? Você lembra da imagem? Olha a imagem anterior. Aqui a gente vê que o núcleo está em contato com esse retículo endoplasmático rugoso. Então, no núcleo, eu vou transcrever, vou formar uma fita de RNA mensageiro. Então, no núcleo, forma o RNA mensageiro e essa fita de RNA mensageiro sai do núcleo e vai para o retículo endoplasmático rugoso. Ali ele se encontra com o ribossomo e vai fazer esse processo de síntese de proteína, a famosa tradução, que a gente ainda vai falar de tradução e transcrição mais à frente. Mas, lembrando que aqui a gente está falando do retículo endoplasmático rugoso, qual é a estrutura dele? Cheio de ribossomo. Ribossomo faz o quê? Síntese de proteína. Então, retículo endoplasmático rugoso, muitos ribossomos e sua função, síntese de proteínas.
Então a gente já falou do retículo endoplasmático rugoso. Repetindo, como que é a estrutura do retículo endoplasmático rugoso? Muitos ribossomos. Qual a função? Síntese de proteína. Então você já memorizou isso daí. Agora, olha a imagem. Aqui a gente viu o núcleo, logo em seguida vem o retículo endoplasmático rugoso e logo em seguida vem quem? O retículo endoplasmático liso. Por que eu chamo de retículo endoplasmático liso? Vamos falar sobre ele agora. O retículo endoplasmático rugoso, ele também pode ser chamado de granular. Por quê? Ele é chamado de granular ou rugoso? Porque tem rugosidade? Não, é por causa dos ribossomos. Essas bolinhas que a gente viu, lembra da imagem aqui, ó? Essas bolinhas, ela dá o aspecto de granular, de rugosidade. Por isso que ele é chamado de retículo rugoso. Agora, o liso, ele é liso, ele não tem retículo, né? Ele não tem ali esses ribossomos. Então, logo a gente deduz que o retículo endoplasmático liso, por não ter ribossomos, ele não produz proteínas. Beleza? Então, apenas o retículo endoplasmático rugoso produz proteínas. O retículo endoplasmático liso não tem ribossomos e não produz proteínas. Então, qual vai ser a função desse retículo endoplasmático liso? Síntese de lipídios. Ele vai produzir lipídios, galera. E como ele produz ou sintetiza lipídios, muitos hormônios, né, principalmente os esteroides, eles vão ser sintetizados por lipídios, principalmente de colesterol, né? Esse lipídio, o colesterol, vai participar da síntese de hormônios. Então, a gente pode sim determinar que o retículo endoplasmático liso participa da síntese de hormônios esteroides. Aí a gente pode citar cortisol, testosterona, tudo aquilo que é derivado dos lipídios. Então, olha só, até aqui a gente já falou de duas funções do retículo endoplasmático liso. Qual é? Síntese de lipídios e de forma aí, relacionada também à síntese de hormônios esteroides. Claro, devido aí meio que junto com a primeira função, que é a síntese de lipídios, beleza? Outra função também é de desintoxicação. Ele vai degradar substâncias tóxicas que podem estar presentes ali nessa célula. Por exemplo, se você conhece aquele seu amigo, aquele tiozão que chega fim de semana, vai lá, ó, exagera na bebida, o álcool, ao contrário do que muitos falam, não é um alimento. Ele é algo tóxico para a célula, não é algo normal. Então ele precisa ser degradado para não fazer mal ou dar algum dano à célula. E quem faz isso? O retículo endoplasmático liso da célula. Ele vai ser ali um detox, aquela forma ali de eliminar essas substâncias. Mas não só o álcool, a gente pode falar de agrotóxico. Talvez você já ingeriu algum tipo de agrotóxico, eu já ingeri, que está presente nos alimentos, né? A gente não sabe. Então a gente acaba ingerindo e quem que vai lá degradar esse elemento, né, tóxico vai ser o nosso retículo liso, beleza? Então, a gente pode fazer até uma relação aqui. O nosso fígado é o órgão que é o laboratório do nosso corpo, né? Isso a gente aprofunda mais ali na parte de fisiologia aqui no canal. Mas esse fígado, né, que é um órgão do nosso organismo ali, ele vai estar, de certa forma, atuando nesse processo de desintoxicação e degradação de substâncias que são nocivas, substâncias tóxicas. Então imagine só, se no fígado ele faz essa ação, né, de desintoxicação, degradação de substâncias tóxicas, claramente o retículo endoplasmático liso existentes nas células do fígado são ali bem desenvolvidas, porque a organela que faz esse processo é o retículo endoplasmático liso. Então, no fígado, que faz essa função detox, claramente as células serão muito desenvolvidas nessa parte aí do retículo endoplasmático liso. Agora, outra função do retículo endoplasmático liso
seria a de reserva de íon cálcio. Aí você pensa, como assim reserva de íon cálcio? Essa função do retículo endoplasmático liso de reserva do íon cálcio vai ser primordial lá nas fibras musculares, nas células musculares. E só que lá ele recebe outro nome. Quando a gente está em uma célula muscular, nós mudamos alguns nomes. Lá não chamo de retículo endoplasmático liso, mas eu chamo de retículo sarcoplasmático, que é a mesma coisa, só que muda o nome porque lá é célula muscular, é uma fibra muscular, beleza? Então a função do retículo endoplasmático liso, que na célula muscular é chamada de retículo sarcoplasmático, ela tem a função de reserva do íon cálcio ali nessa organela, e vai ter a função claramente ali de participar do processo de contração, porque o íon cálcio participa desse processo de contração muscular. A gente já viu isso em outros vídeos aqui falando sobre o tecido muscular. Então, aqui a gente fechou o quê? Falamos do retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso. Agora vamos falar do complexo de Golgi. O complexo de Golgi ele estará ali pertinho também do retículo endoplasmático liso, logo em seguida. Qual a função do retículo endoplasmático, ou melhor, do complexo de Golgi? Qual a função desse complexo de Golgi? Ele basicamente vai receber aquilo que os nossos retículos endoplasmáticos produziram. As proteínas, por exemplo, ali o complexo de Golgi, ele recebe proteínas que foram produzidas lá no retículo endoplasmático rugoso. E chega nesse complexo de Golgi e vai ser transformado ou empacotadas em vesículas para serem secretadas. Então, para ficar bem claro, qual a função do complexo de Golgi? A função dele é receber substâncias desses retículos endoplasmáticos e transformá-las em vesículas. Um exemplo prático, você é o retículo endoplasmático. Você vai até o SEDEX, que é o complexo de Golgi. O SEDEX vai empacotar sua encomenda e vai endereçar ela para o destino. Então é basicamente isso. O retículo endoplasmático manda a proteína lá para o complexo de Golgi, o complexo de Golgi empacota ela, formando a vesícula e vai endereçar ela para o seu destino final. Só que esse complexo de Golgi ele possui duas faces, uma face cis e uma face trans. A face cis vai ser onde ela recebe o material do retículo endoplasmático. E a face trans vai ser onde ela vai liberar essas vesículas, beleza? Agora, outra função, além de formação de vesículas desse complexo de Golgi, é a formação de duas estruturas. Primeiro, o acrossomo, e segundo, o lisossomo. Vamos falar primeiro do acrossomo. O acrossomo é uma estrutura que estará na ponta do espermatozoide. Olha na imagem. Aqui a gente vê o espermatozoide, né, sua caudinha e tal, a cabeça do espermatozoide, e olha na ponta, o acrossomo. Agora você pensa assim, para que serve esse acrossomo? Olha essa outra imagem. Aqui a gente vê o que? O gameta feminino, o ovócito. Então, esse ovócito, o gameta feminino, ele vai ter a corona radiada, que é o que a gente vê na imagem, e a zona pelúcida. Isso aí são barreiras que o espermatozoide, o gameta masculino, precisa vencer para fecundar esse ovócito, o gameta feminino. E como que ele vai fazer isso? A corona radiada, o espermatozoide consegue adentrar ela com o esforço do seu flagelo, né? Apenas ali com o impacto, ele passa essa corona radiada. O grande problema está mais adentro, na zona pelúcida. Porque nessa zona pelúcida existe o ácido hialurônico, que está ali exatamente para impedir a passagem desse espermatozoide. Só que o espermatozoide espertão, ele tem quem? O acrossomo,
que é produzido onde? No complexo de Golgi. E o que tem nesse acrossomo? Tem uma enzima chamada de hialuronidase. Essa hialuronidase degrada o ácido hialurônico da zona pelúcida e permite que o material genético existente no espermatozoide adentre esse ovócito para a fecundação. Então é para isso que serve o acrossomo, que é produzido nesse espermatozoide por meio do complexo de Golgi. Beleza? Então, acrossomo, ok. E o lisossomo? Para que serve o lisossomo? O lisossomo, a gente pode dizer que é produzido pelo complexo de Golgi e ele seria uma estrutura que vai ser uma membrana envolvendo enzimas. É basicamente isso. É uma membrana que vai estar envolvendo enzimas digestivas. Mas para que serve isso? Pense só, vamos usar aqui um exemplo. A célula do nosso corpo ela vai fagocitar substâncias. Pode ser variadas substâncias, até mesmo as células de defesa, como os macrófagos, vão fagocitar o quê? Bactérias, por exemplo. Então, olha a imagem. Aqui a gente vê uma célula que fagocitou um agente estranho. Ocorreu a fagocitose e formou-se o fagossomo. Essa partícula que foi fagocitada virou um fagossomo, envolto ali numa vesícula. E esse lisossomo, quando ele é produzido pelo complexo de Golgi, ele produz esse lisossomo, ele é chamado de lisossomo primário. E ali dentro existem enzimas, porém inativas. Só que esse fagossomo, que é o resultado da fagocitose, ele vai como eu posso dizer, ele vai se fundir ali, eles vão se chocar. Tanto o lisossomo primário quanto o fagossomo, eles vão se chocar ali. E o que vai acontecer? Quando eu choco o lisossomo primário, que tem enzimas inativas, com o fagossomo, que possui a partícula fagocitada, eu acabo ativando aquelas enzimas que estavam inativas no lisossomo primário. E eu formo o lisossomo secundário. E aí começa a digestão da partícula que foi fagocitada, que estava presente no fagossomo. Então é basicamente assim que acontece. Então, relembrando para você, o lisossomo ele é produzido a partir do complexo de Golgi. E é uma membrana envolta ali que vai envolver as enzimas digestivas, que vai participar do processo de digestão de partículas fagocitadas. Pode ser partículas sólidas, uma fagocitose, ou partículas líquidas, chamado de pinocitose. Tudo isso vai participar aí do processo digestivo da célula, envolvendo sempre o lisossomo, beleza? Então, falamos aí de algumas organelas. E, por último, vamos falar ainda do peroxissomos. O que é esse peroxissomos? Ele vai ser outra estrutura importante aqui dentro da nossa célula, no meio intracelular, e ele vai ter uma função de degradar o peróxido de hidrogênio. O que é isso, peróxido de hidrogênio? É a água oxigenada. A água oxigenada ela é uma substância tóxica ao nosso organismo, à nossa célula, ao metabolismo celular. Então, esse peroxissomos ele libera uma enzima chamada catalase, que vai degradar essa água oxigenada em algo menos tóxico para a célula. Outra função do peroxissomos vai ser de degradação de lipídios e degradação de aminoácidos, além de uma ação detox também de degradar aí substâncias tóxicas. Então, pessoal, com isso fizemos mais um resuminho falando de algumas organelas. Se eu te ajudei, deixe seu joinha e se inscreve aí no canal. Valeu!